Pouco antes da meia-noite do dia 20 de janeiro de 2011, um navio-tanque químico no meio do Mar da Arábia ficou completamente às escuras. O Bunga Laurel estava a 300 milhas da costa mais próxima, um navio mais longo que 2 campos de futebol carregado com combustível e produtos químicos industriais. E em cerca de 1 minuto, todas as luzes dela se apagaram. Os motores pararam completamente. Uma embarcação desse tamanho simplesmente se desligou e ficou parada, morta e silenciosa em um oceano negro. Ela não estava afundando, não estava quebrada. A tripulação fez isso de propósito com homens armados já subindo pela amurada. Para entender por que 23 marinheiros desligariam o próprio navio à noite com piratas a bordo, volte cerca de 2 horas, até quando a escolta deles partiu, porque o Bunga Laurel não estava sozinho. No trecho mais perigoso da viagem, ela foi escoltada por um navio da Marinha da Malásia, que acompanhou ela e outra embarcação nas águas infestadas de piratas. Escoltas não acompanham um navio indefinidamente. Levam os protegidos até a borda da zona segura, entregam-nos ao mar aberto e retornam para buscar o próximo comboio. Algumas horas antes, exatamente conforme o previsto, a escolta havia chegado àquele limite, se afastou e voltou para a base. Os piratas estavam esperando exatamente por isso. Eles viram um petroleiro ser escoltado por águas perigosas e permaneceram imóveis, demonstrando paciência. Eles esperaram até que o navio de guerra voltasse para casa e o petroleiro cruzasse sozinho para o oceano aberto. E então, 2 horas depois, eles atacaram. Foi um movimento inteligente, disciplinado e profissional. Eles entenderam o sistema e acharam a única brecha. A escolta estava a 14 milhas de distância e essa escolta carregava um helicóptero e 14 comandos. Foi nessa noite que eles descobriram isso. Comece explicando por que o petroleiro parecia perfeito, porque de um bote no escuro realmente parecia. Lados altos, sim, mas um petroleiro carregado navega baixo e devagar. À noite, um navio mercante é basicamente um desafio de se aproximar sem ser visto para colocar uma escada no amurada. 23 tripulantes a bordo, marinheiros filipinos, navegadores, não soldados, operando a navegação, as máquinas e todo o navio com apenas algumas pessoas de vigia. 300 milhas de mar aberto em todas as direções. No papel, no escuro, sozinha, ela era exatamente o navio que você escolheria. E não foram apenas alguns pescadores desesperados que a escolheram. Eram 18 deles trabalhando a partir de um navio-mãe, e esse navio-mãe era, na verdade, um navio que eles haviam sequestrado anteriormente, agora reaproveitado como uma base flutuante para lançar o próximo ataque. O plano era o mesmo que tinha dado certo nessas rotas por anos: aproximar um bote, embarcar homens, expulsar a tripulação da ponte e manter um petroleiro carregado como resgate flutuante por meses. Um ataque noturno conta com uma vantagem: a ambiguidade. Durante o dia, a vigia de um petroleiro consegue identificar um pequeno barco a quilômetros de distância e começar a manobrar, criando ondas e fechando a janela de oportunidade antes que um bote consiga se aproximar. No escuro, o bote é só uma mancha no radar, que pode ser um barco de pesca ou nada, até estar sob seu costado com homens e uma escada a bordo. Então, os piratas se aproximam pela popa ou pela aleta, o ângulo cego onde um navio mercante lento tem menos tempo e menos espaço para mudar a situação. Toda a abordagem é feita para roubar os poucos minutos que a tripulação precisa para acordar e reagir. 7 deles entraram. Eles emergiram da escuridão em um bote, dispararam tiros aleatórios que fizeram a tripulação da ponte se abaixar e conseguiram fixar a escada no corrimão. Em poucos minutos, 7 homens armados estavam no convés do Bunga Laurel. E é aqui que a tripulação fez algo que à primeira vista parece pânico, mas na verdade é o oposto. Eles não tentaram lutar. Eles acionaram o alerta de segurança do navio, um sinal silencioso que vai direto para o centro de emergência da empresa em terra, fixando a posição do navio na rede. Depois seguiram o restante do plano. Desligaram os motores, apagaram todas as luzes. Eles se moveram rapidamente por um navio escuro até um compartimento reforçado perto da casa de máquinas, uma cidadela, e se trancaram lá dentro. Apagar as luzes cega os atacantes que não conhecem o navio e apaga os rastros da movimentação da tripulação. Desligar os motores de um espaço protegido significa que, mesmo que os piratas cheguem à ponte, os controles não vão funcionar nas mãos deles. Esse alerta silencioso foi além do que os piratas imaginavam. Não chegou apenas a alguma guarda costeira ali por perto. Ele chegou ao centro de comando da empresa em Kuala Lumpur,
a 11 mil quilômetros de distância, onde, antes mesmo dos piratas terminarem de vasculhar o convés, os oficiais já estavam acompanhando o problema e coordenando a resposta. Considere o impacto disso nos homens recém-embarcados, que esperavam encontrar uma tripulação para intimidar e um navio para comandar. Em vez disso, o navio morre sob seus pés. As luzes se apagam, os motores param, e as pessoas, todas as 23, simplesmente desaparecem. Em algum lugar dentro de um casco de aço preto do tamanho de um prédio, atrás de uma porta que os piratas não conseguem encontrar. Um sequestro vale dinheiro por um motivo: a tripulação. A tripulação é a moeda de troca. Você pega as pessoas, navega com o navio em direção à costa da Somália, você o ancora em algum lugar onde um navio de guerra não vai seguir, e você espera. Porque todos do outro lado do rádio sabem que o primeiro erro faz marinheiros morrerem. Isso exige duas coisas. Precisa de reféns e de um navio que você possa comandar. Os 7 homens do Bunga Laurel agora não tinham nenhum dos dois. Sem tripulação que pudessem alcançar e um petroleiro com o motor desligado de dentro de uma sala trancada. Um navio de 40 mil toneladas no qual podiam ficar em pé, disparar armas, dominar todos os convéses abertos e não mover nem um centímetro. Eles haviam capturado um prédio no meio do oceano com os moradores trancados no porão e as chaves jogadas fora. E enquanto eles tentavam resolver isso no escuro, o segundo relógio, aquele que eles não podiam ver, já estava correndo, pois o alerta silencioso alcançou a costa, e a escolta que voltava para casa recebeu a pior ligação possível para um comandante. O capitão do Bunga Laurel, antes de perder contato, conseguiu informar: piratas a bordo. O comandante da escolta disse depois que seu coração afundou quando ouviu aquilo, e então ele virou seu navio e voltou. 14 milhas em mar aberto não é quase nada. A escolta voltou com tudo, mas não era um contratorpedeiro. Essa é a parte que faz toda a história, então vale a pena deixar claro o que realmente estava vindo para o resgate. O Bunga Mas Lima era um navio cargueiro, um navio de carga que a Marinha da Malásia havia comprado e convertido, adicionando convés para helicóptero, estações para barcos e diversos comandos, porque o vizinho precisava de algo que pudesse ficar próximo ao seu tráfego mercante, e não tinha um navio de guerra sobrando para isso, sem células de mísseis, sem canhão grande. Navio cargueiro reaproveitado com helicóptero atrás, transportando apenas o essencial para esse tipo de combate. Um helicóptero de ataque Fennec, 2 botes rápidos de casco rígido e 14 homens de Pascal, as Forças Especiais Navais da Malásia, treinados especificamente para retomar um navio no escuro. O helicóptero subiu primeiro para um céu negro iluminado pela lua e tinha uma missão que não tinha nada a ver com os 7 homens que já estavam a bordo do petroleiro. Ele tinha que lidar com os outros 11, porque a nave-mãe ainda estava lá fora, transportando o restante da tripulação pirata, mais 11 homens armados. Quando o grupo deles tivesse problemas, esses 11 tentariam atravessar a água para ajudar. 7 piratas no petroleiro é um problema que os comandos podem resolver. 18 é uma noite completamente diferente. Voar com um helicóptero armado baixo sobre águas abertas no escuro é um tipo próprio de perigo. Sem horizonte, sem referência, o mar e o céu com o mesmo tom de preto. E naquela escuridão, abriu fogo com seu canhão de 20 milímetros, disparos à frente da proa, cruzando a água, uma parede de fogo que dizia exatamente uma coisa para a nave-mãe: você não vai atravessar esse espaço esta noite. Os reforços nunca chegaram. A luta continuou com 7, mas os comandos não invadiram o petroleiro assim que chegaram. Não se invade um navio apagado, cheio de combustível e homens armados, sob pressão do tempo. Isso é feito no momento certo. Então, durante as horas escuras, a força malaia foi se aproximando e depois ficou à espreita, seguindo o petroleiro à deriva pelo oceano noturno, observando, se posicionando, deixando o helicóptero manter o controle sobre a nave-mãe enquanto os barcos se posicionavam. No petroleiro, 7 homens tentavam transformar um casco capturado, procurar a tripulação, arrombar uma porta, religar os motores, fazer qualquer coisa que lhes desse vantagem antes do nascer do sol. Lá fora, no escuro, 14 comandos estavam silenciosamente preparando as condições para tirar tudo deles. Os piratas corriam para se consolidar. Os malaios corriam para garantir que eles nunca conseguissem, e a cada hora que passava sem que os piratas encontrassem aquela cidadela. Na superfície, os 2 barcos rápidos já cruzavam as águas escuras rumo ao petroleiro. 14 comandos se dividiram em 2 esquadrões,
e o navio de escolta se aproximou logo atrás deles, perto o suficiente para usar seus próprios canhões, o que era importante porque os piratas começaram a atirar nele. O Bunga Maslima revidou contra a nave-mãe no escuro, enquanto seu comandante tentava fazer algo realmente assustador. Conduzir um enorme cargueiro convertido bem ao lado de um petroleiro apagado à noite, sem defensas em nenhum dos cascos. Defensas são as almofadas que impedem que dois navios esfreguem aço contra aço quando se aproximam. Nenhum navio tinha isso, o que significava estar perto o suficiente para apoiar o assalto ou dois navios colidirem no escuro, com meus homens na água entre eles. Ele disse que a parte mais difícil da noite não foram os piratas, mas a aproximação. Eles tentaram conversar antes. Alguém tentou chamar os piratas e oferecer a eles a chance de se renderem. Não adiantou nada. Os homens a bordo não cooperaram, então a conversa parou, e a decisão ficou reduzida à única opção que restava: retomar o navio à força, no escuro, agora mesmo. 23 homens estavam sentados no escuro, sem ideia de como a noite iria terminar. Eles podiam ouvir os tiros no convés, barcos se aproximando, o helicóptero trabalhando acima. Dentro da cidadela, a diferença entre resgate e resgate por resgate era um som do outro lado de uma porta que não podiam abrir. Os comandos subiram pelo lado do Bunga Laurel e entenderam no que estavam se metendo e no que não estavam. Os 7 homens a bordo não eram soldados defendendo uma fortaleza, mas uma equipe de abordagem ouvindo barcos e um helicóptero onde só deveria haver oceano vazio, mas estavam armados com fuzis. Eles tinham a vantagem do terreno elevado do navio onde já estavam e sabiam que os comandos se aproximavam. Os comandos não estavam limpando um navio cheio de civis misturados com piratas, tentando adivinhar no escuro se a silhueta no final do corredor era um refém ou um sequestrador. A tripulação estava isolada, contabilizada em um compartimento conhecido, o que significava que todo homem armado que os comandos encontrassem naquele labirinto escuro poderia ser tratado exatamente pelo que era: uma ameaça. Ambos os esquadrões embarcaram e todos os 7 piratas lutaram. Foi um tiroteio no escuro, através de corredores de aço que distorcem o som em direções enganosas. Lutar em um navio cheio de combustível e produtos químicos é o pior lugar do mundo. Com um helicóptero sobrevoando, segurando a linha contra mais 11 homens e um navio de escolta, trocando tiros ao lado. Navios não são feitos para isso. Eles são projetados para carga, tubulações e rotinas da tripulação, onde a equipe deve se mover rápido para agir, mas devagar para não ultrapassar alguém no escuro. Os comandos treinaram exatamente para esse tipo de labirinto. Os comandos avançaram pelo navio e desmantelaram o grupo de invasores antes que eles conseguissem se organizar. 3 dos 7 piratas foram abatidos e feridos, os demais capturados. Após uma noite de aproximação, o confronto terminou em minutos. Então alguém chegou até a cidadela e a abriu. 23 tripulantes saíram, todos eles, os mesmos marinheiros que haviam desligado o próprio navio e se trancado em uma sala de aço perto do motor. E então tudo acabou. E o estranho é como tão pouco disso parecia com os filmes. Nenhum petroleiro explodindo em chamas, o que, em um navio cheio de produtos químicos, é exatamente o motivo de fazer tudo com cuidado. O Bunga Laurel recuperou as luzes e os motores voltaram a funcionar. Um navio que era uma carcaça negra e morta no meio do oceano voltou à vida e seguiu viagem para Singapura com a carga intacta. Os piratas, por sua vez, tinham agido quase perfeitamente até o momento crucial. Eles foram pacientes e esperaram o escolta ir embora. Eles cronometraram o ataque para a única janela em que o petroleiro estava sozinho, subiram sem dificuldades e tomaram o convés conforme o plano. Por todos os critérios que usavam há anos, eles tinham feito tudo certo e não capturaram nada. Nenhuma tripulação, nenhum navio em movimento, nenhum resgate. Apenas alguns minutos sozinhos em um petroleiro morto antes que um cargueiro convertido, um helicóptero e 14 homens que eles nem sabiam que existiam, virassem tudo de cabeça para baixo e os entregassem a um país que não trata a pirataria como uma contravenção. Eles não foram derrotados por um navio de guerra bilionário, mas por um cargueiro usado com um helicóptero preso e as pessoas certas a bordo. Tripulação de piratas apostará contra um petroleiro solitário todas as noites. O que eles não conseguem vencer é um petroleiro que já está conectado à marinha, uma tripulação que treina, uma cidadela que resiste, um alerta que alcança 3 continentes em segundos e uma resposta que está perto o suficiente para chegar antes que o embarque se torne uma situação de reféns. Os piratas não perderam pelo poder de fogo, mas sim por um sistema invisível do bote.
7 foram detidos e levados à Malásia para acusação, incluindo adolescentes. O mais novo tinha 15 anos. Pela lei da Malásia, a acusação previa pena de morte. Eles esperaram a marinha sair antes de atacar, mas ela não estava longe o suficiente.